Essa noite quero compartilhar com vocês uma palavra que é um resumão de muitas coisas que temos recebido ao longo desses anos. Tem tanta coisa que poderíamos falar, mas uma das coisas que Deus estabeleceu na nossa vida e nos responsabilizou foi sempre de trabalhar com princípios. Falar de princípios, lançar, como Paulo falou em 1 Coríntios 3, como um prudente construtor, o fundamento. São tantas coisas, tantas distrações que nós temos no mundo evangélico, e se não cuidarmos, encontraremos até na palavra do Senhor tanta informação, tantas coisas incríveis que são úteis, são importantes, são preciosas, mas que elas devem apontar para um fundamento, porque o grande desafio de qualquer obra, de qualquer projeto, é o fundamento. A primeira etapa, que deve ser bem lançado, bem estabelecido, para que depois possamos construir sobre este fundamento. Romanos capítulo 8, verso 28. Nós temos a Bíblia aí, então podemos ir projetando os textos e até me ajudando se eu esquecer de algum. O texto diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nesse versículo encontramos uma palavra-chave, diversas palavras, mas hoje vamos destacar a palavra sabemos. Diga comigo, sabemos. Diga para o seu irmão, sabemos. O significado é: temos clareza, compreendemos. Na nossa linguagem comum, a ficha já caiu. Já fomos convencidos, esclarecidos. Sabemos, temos convicção de que todas as coisas, sem exceção, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E só para eu saber quantos aqui amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Geralmente eu memorizo e a versão que eu leio sempre é a revista e atualizada, né? E temos lá a NVI e podemos ir acompanhando também. Mas eu quero falar nessa noite sobre 7 coisas que nós sabemos ou deveríamos saber. Com base nesse verso, Romanos 8, 28, cuja palavra que nós estamos destacando é sabemos. Então quero falar sobre 7 coisas que sabemos ou deveríamos saber. A primeira coisa é que sabemos que Deus existe. Quem sabe disso? Diga amém, aleluia. Diga para o seu irmão: eu tenho convicção de que Deus existe. Aleluia. Deus existe. 1 Coríntios 8, verso 6, se não me falha a memória, Paulo diz que todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas e nós também por Ele. Texto de Hebreus, super conhecido de todos nós, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé, o contexto ele está falando sobre fé. Fé, verso 6 ele diz que sem ela é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nós sabemos que Deus existe, amém, queridos? E que se torna galardoador, recompensador, premiador
de todos aqueles que o buscam. Nós sabemos que Deus existe e por causa disso nós buscamos a Ele, na certeza, na convicção de que nunca voltaremos com as mãos abanando, de mãos vazias, frustrados, porque não estaremos buscando um pedaço de madeira, de gesso, de pedra, de pau, que tem olhos, não veem, ouvidos não ouvem, pés não andam, mãos não apalpam, boca e não falam. Nosso Deus criou o céu. E Ele é o Deus vivo. E nós sabemos que Ele existe. Aleluia! Romanos capítulo 1, verso 20, se não me falha a memória. Paulo diz que o eterno, os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhece desde um princípio da criação, sendo revelado pelas coisas que foram criadas, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua própria divindade. Claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. O céu foi criado e revela a glória de Deus. O sol, as estrelas, a lua, o mar, os animais. Fizemos nossa caminhada hoje e os patos passavam diante de nós. As aves voavam. As pessoas também caminhavam e transitavam entre nós. O lago estava lá no meio do parque. As árvores. Chegamos na cidade e Selma observou: olha como essa cidade é cercada de montanhas. Os atributos invisíveis do meu Pai, seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Reconhecemos que uma mente sábia, que o Todo-Poderoso, com um propósito bem definido, trouxe à existência todas as coisas, e as coisas que foram criadas nos revelam, afirmam, confirmam e nos levam a saber que Deus existe. Amém, irmãos? Segunda coisa que sabemos, ou deveríamos saber: além de Deus existe, sabemos que Deus tem um propósito. Encontramos essa palavra propósito aí em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra propósito está em Romanos 8, verso 28, cujo significado é o plano, a determinação, a razão para a qual ou pela qual Deus fez todas as coisas, ou trouxe à existência todas as coisas. Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem propósito. Por isso, Efésios 1, verso 9 nos diz, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Verso 11 diz: predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados segundo o propósito. Efésios 1, o verso 4 diz que Ele nos elegeu, o Pai em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo diz que nós fomos chamados com santa vocação, salvos em Cristo Jesus, não baseado nas nossas próprias obras, mas na sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Determinação, propósito.
Isaías 46, verso 9. Isaías diz, o Senhor está falando através do profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, de que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o início anuncio as coisas que não aconteceram, desde o princípio as que não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é um Deus de propósito. E talvez você queixe, que propósito é esse? Verso 29 de Romanos 8 nos revela. O verso 29 nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, verso 29 nos revela em simples palavras de que o propósito de Deus sempre foi ter uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Uma família, unidade, muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, santidade, para a sua glória, para a glória de Deus Pai. Efésios 1, verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor de sua glória. Romanos 11, verso 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. O propósito de Deus é ser o Pai de muitos filhos, semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é ter uma família, é que eu e você façamos parte desta família, como filhos de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Sabemos que Deus existe e que Deus tem um propósito. Terceira coisa que sabemos, ou deveríamos saber, que o propósito de Deus é eterno. Não foi uma coisa que eu descobri nas Escrituras, e nem quem me falou também descobriu. Não. Gênesis capítulo 1, verso 26, sexto dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Que coisa impressionante. 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Você consegue ver? Família, muitos filhos, semelhantes a Ele. Romanos, Cristo já manifesto, revelado. Paulo diz, né? A fim de que Ele, o Filho, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Gênesis 1, o homem à nossa imagem. João 1, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia. Colossenses 1, criado por Ele e para Ele. Citando Efésios 1, 4 novamente, Ele nos elegeu, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 3, verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus existe. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é eterno. Quarta coisa que sabemos, ou deveríamos saber, que nós fomos chamados para viver esse propósito. Eu não ouvi amém, glória a Deus, aleluia. Diga para quem está do seu lado: você foi chamado para viver esse propósito.
Porque Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, são chamados segundo o seu propósito. Eu e você fomos chamados para viver essas coisas, para fazermos parte da família de Deus, sendo filhos semelhantes a Jesus, que nasceram de novo. João 3, da água, do Espírito, mas que se desenvolvem, Efésios 4:13, até que todos cheguem à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, sendo um homem perfeito, diz a versão ali, né? À medida da estatura completa de Cristo Jesus, nascidos de novo, mas que amadurecem, que se desenvolvem, e que vão progressivamente se tornando semelhantes a Jesus. Eu e você fomos chamados, aleluia, para vivermos esse propósito, amém, queridos? Aleluia! Olha nos olhos do seu irmão e diga: você foi chamado, não escape. Se você não for semelhante a Jesus, vai ser semelhante a quê? Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou. São os termos que Paulo usa em 2 Timóteo, o texto que citamos, capítulo 1. Com santa vocação. Vocação tem a ver com chamado. Antes dos tempos eternos. Estamos juntos? É o quarto aqui? Deus existe. Deus tem o propósito de Deus e fomos chamados para viver esse propósito. Quinta coisa que nós sabemos, ou deveríamos saber, que a comunhão com Deus é que nos transforma à sua imagem. Efésios 1, verso 3 diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, verso 5 diz que ele nos predestinou, diz uma versão, para ele. Outra versão diz, nos predestinou para filhos. E filho vive com o pai. Filho e pai. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Era o que Jesus, como homem, sempre falava para os discípulos: olha, o Pai está comigo, eu estou com o Pai, eu e o Pai somos um. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai, que me enviou, não me tem deixado só, porque eu só faço aquilo que lhe agrada. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. A marca da vida de Jesus era a comunhão com o Pai. Comunhão com Deus. 1 Coríntios 1, verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, quando foi enviado ao mundo e começou a sua obra, ele fez discípulos, o que nós deveríamos fazer, pois ele ordenou em Mateus 28, façam discípulos de todas as nações, mas uma forma espetacular, né, e característica de Jesus fazer discípulos era: vinde a mim, e depois vinde após mim. Ou seja, fiquem comigo e andem comigo, porque a comunhão com o Senhor é o que nos transforma à sua imagem. Eu e você seremos iguais, sofreremos a influência das pessoas com quem nós andamos. Quem anda com Deus vai ter cheiro de Deus, o perfume de Deus, o caráter dele, a semelhança, os valores, as prioridades. Amém. Fomos chamados para viver esse propósito.
E quando respondemos a estes chamados, vivendo a comunhão com Ele, diariamente. Cantamos essa noite. Eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje. Todo dia eu converso com Ele. Todo dia falamos com Ele. Independente de estarmos aqui ou não, choramos. Derramamos nosso coração. Lucas 24, 32, aqueles discípulos que caminharam no caminho de Emaús, eles relatam dizendo que porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras, e diariamente Ele fala. E ao ouvir pela fé a voz do Senhor, nosso coração arde. Arde. A comunhão com Ele é que nos transforma a sua imagem. Sexta coisa que sabemos, ou deveríamos saber. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A sexta coisa que sabemos é que tudo coopera. Deus usa de toda e qualquer situação e circunstância para que o seu propósito se realize em nossas vidas. Esse texto de Romanos 8, 28 é um dos mais radicais para mim das Escrituras, porque ele está falando, está generalizando, dizendo, sabemos que tudo, todas as coisas. Deixa eu ver como é que está escrito nessa versão aí, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, está lá, fielmente, para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que foram chamados, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus quer uma família com filhos semelhantes a Jesus, Ele vai usar de toda e qualquer situação e circunstância para que eu e você possamos reagir, proceder como Jesus. As coisas boas, segundo os nossos critérios, e as coisas ruins. As coisas que nos fazem sorrir e as coisas que nos fazem chorar. Tudo coopera, tudo contribui. Alguns anos atrás, até lembrei dessa canção agora. O Senhor nos deu uma canção que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí a segunda parte diz: quando vem a dor, também o temor, no deserto, estou bem certo, tudo contribui para que eu me pareça mais e mais com Jesus, me fazendo mais humilde, porque a tendência da minha carne é ser arrogante, orgulhoso, presunçoso, me fazendo mais manso, porque a minha tendência é ser precipitado, violento, agressivo, me fazer servo, porque a tendência é de querer ser servido, de me fazer um proclamador, porque a tendência é de achar que eu sou um turista neste mundo e não um missionário, de ser santo como Jesus, porque a tendência da minha carne é ser permissivo, conformado, coisa errada às vezes na vida, gerindo o tempo de forma pecaminosa, gerindo as finanças, gerindo a família e tantas coisas que estão fora da vontade de Deus. Os pensamentos, o olhar, as palavras. E Deus quer que sejamos santos como Jesus, possamos andar como Jesus andou, reagir como Jesus reagia. Todas as coisas. Por isso que a partir do verso 31 de Romanos 8, ele diz, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos? Aí já começa a apertar. Nós não gosta de acusação, né? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Nós não gosta de condenação. Mas é Cristo quem morreu antes, ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Aí começam a lista, meu irmão. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Nós não gostamos de nada daquilo ali. Mas às vezes temos de enfrentar. Às vezes é o caminho estreito que Deus permite que eu e você percorramos. Porque naquele estreito nós vamos dependendo, nos humilhando. E a beleza de Cristo vai se levantando em cada um de nós. Eu sou muito observador e uma das coisas que mais impacto me trouxe foi muitos anos atrás. Nós estávamos eu não lembro o nome, lugar que se cultiva uva, né? Vinhedo, vinícola. Como é que é o nome? Como? Eles cultivavam e ao mesmo tempo faziam também. E chegamos num determinado lugar, que eu acho que era a vinícola, onde fazia o vinho. Um cheiro forte. E ali, uma máquina assustadora, que era a tal da prensa, e o bagaço da uva. Não tinha mais aspecto de uva. Era aquela massa, né? Só a cor, um cheiro assim meio característico. E conversando com os funcionários lá, resumindo, aquele bagaço já havia sido espremido um número incontável de vezes. Eles falaram que todas as vezes que colocavam e espremiam, ele dava mais alguma coisa. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Debaixo das maiores pressões que Jesus viveu. Isaías, Deus revelou através do profeta Isaías que ele foi homem de dores, experimentado nos trabalhos. Sabe o que é padecer. Quanto mais espremia, mais vida se manifestava. Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Sermos até espremidos. E quanto mais pressionados formos, manifestarmos o perfume e a doçura de Cristo. Todas as coisas cooperam. Eu faço um retrospecto da minha velhice, como diz o Vanderlei. Já passei cada situação. Mas com base em Romanos 8, 28, não tira nada. Certamente eu não, por vontade própria, espontaneamente, jamais percorreria aquele caminho. Jamais enfrentaria as situações que eu enfrentei. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Porque cada uma dessas situações que enfrentei contribuiu para que eu me tornasse, ou me torne, porque não cheguei lá ainda, né? Estou muito longe, semelhante a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão. Eu estou com a leve impressão de que eu estou falando isso pela segunda vez aqui. Eu tenho minhas anotações na minha agenda, dos lugares onde eu vou e as coisas que eu falo. E quando eu cacei no histórico de Guaratinguetá, não tinha nada.
deve ser a vontade de Deus. Como Paulo fala em Filipenses 3, que eu repita as mesmas coisas. Porque nós precisamos saber. Precisamos. Aí ele vai dizendo, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem poderes, coisas do presente e do porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sexta coisa que sabemos é que tudo coopera. Vira para quem está do seu lado e diga, aguenta, meu irmão, que é para o seu bem. Diga para o seu irmão, você vai ficar mais bonitinho, mais fofo. Vai ficar melhor, mais semelhante a Jesus. Tudo coopera. Aguenta. Amém, meus irmãos? A vida cristã, como eu falei, tem gente que usa a Bíblia de forma errada. Existem muitos pregadores triunfalistas. Você não tem luta, não tem, Deus vai sempre, né? Não é bem assim. Romanos 8, 28. Tudo coopera. E nesse liquidificador aí tem prensa. Mas o fim será proveitoso. Amém ou não? Sabia que existem pessoas que vivem de igreja em igreja, procurando o que melhor lhe convém? Eles não gostam de remédio, não gostam das rúculas espirituais, dos gilós, querem só o docinho. Romanos 8, 28 diz que tudo, todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, não tira nada. Come tudo. O pai da Selma, quando dava remédio para eles, 11 filhos, pensa. Time de futebol sem reserva. Engula! Ele falava, engula. Então, engole. Amém ou não? Tem gente me olhando com cara feia. Não fui eu que escrevi isso, está lá. Você não sabia? Por que está impressionado? Está lá, estava escrito ou não estava? Amém ou não? Levante suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Diga graças a Deus, porque agora eu sei. Aleluia! Sabemos. E a sétima coisa, é isso? A sétima? Sétima coisa que sabemos é que esse propósito não pode ser vivido solitariamente, isoladamente. Porque verso 29 de Romanos 8 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o quê? Primogênito entre o quê? Meus irmãos, você não tem como fugir. Não aguento mais o Vanderlei. Vou fugir. Não suporto mais o Renan. Não quero mais me encontrar com o Ivaí. Cansei do Serjão. Você vai aguentar. Porque você não tem como viver esse propósito sozinho. Para viver esse propósito, é com o Vanderlei, é com o Renan, é com o Ivaí, é com o Sérgio, é com todos. Não é seu nome mesmo? É com o William. Pode virar para o seu irmão e diga, você não vai escapar, você vai ficar.
O Senhor deu um pastor muito especial para vocês. Falo com muito respeito e com sinceridade no meu coração. O coração dele derrete. E ele ama tanto essa igreja. Eu imagino que você deve amá-lo também. A Eloíde e todos os demais irmãos. Às vezes a lixa come solta entre nós. As diferenças, as expectativas frustradas. E às vezes pessoas não aguentam, desanimam, desistem, se escandalizam, começam a criticar, a exigir. A proposta é para ser vivido entre muitos irmãos. Comunidade Carisma, em Guaratinguetá. Persevera. Deus te colocou aqui debaixo desse ministério, da autoridade desses pastores tão preciosos, na convivência desses irmãos tão lindos, tão fofos. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é uma fofura de Deus.